Vamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez eu resolvi trazer para vocês questões que você não pode errar na sua prova. Alan, por que que eu não posso errar esse tipo de questão? Porque elas são consideradas questões de nível fácil. E se você erra uma questão dessa, a chance do seu concorrente acertar é muito grande. Então vamos aqui aprender como acertar esse tipo de questão e, claro, já passar à frente aí da maioria da concorrência, beleza? Então vamos aqui comigo para a gente resolver a nossa questão de número 1. Essa questão aqui da banca IBFC, questãozinha recente, agora de 2024, ela trouxe o seguinte enunciado. Assinale a alternativa que apresenta o operador de pesquisa, tá? Antes de nós continuarmos aqui na questão, deixa eu só trazer aqui uma informaçãozinha para vocês, né? Relembrar para quem já estudou isso e para quem ainda não viu, entender do que a questão está falando. Nós vamos encontrar dentro do Google o que nós chamamos de operadores de busca, tá? Ou operadores de pesquisa, que são símbolos ou palavras que você pode utilizar para direcionar de uma maneira mais eficiente a sua busca. O que acontece, e eu tenho certeza que isso já passou aí, você já passou por isso, é você realizar uma busca no Google e naquela lista de sites que ele apresenta para você, pode aparecer alguns sites que não estão de acordo com aquilo que você está realmente buscando. Então, ele traz algumas coisas que não são interessantes. Então, você pode utilizar alguns caracteres para você melhorar a sua busca. Por exemplo, se eu quero remover um item da pesquisa, eu posso lá utilizar o sinal de menos, tá? Agora, o que vai dizer essa questão aqui, ó, o que ela traz para a gente, por isso que ela é considerada uma questão de nível fácil, ela vai te dizer que eh, utilizando, né, aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o operador de pesquisa utilizado para encontrar uma frase exata. Eu vou até mudar de cor aqui, ó, para dar um destaque aí bem grande e você não esquecer mais disso, tá? Ó. Quando você encontrar uma questão que fala de um operador de busca que você irá utilizar para encontrar uma palavra, uma frase, um termo exato, a palavra é essa, ó, exato. É uma busca precisa. Então, você vai utilizar o sinal de aspa dupla, tá? Pessoal, de longe, este é o operador de pesquisa mais utilizado e mais cobrado em prova. Então, não esqueça disso. Se a questão falar sobre uma busca exata, por uma palavra, por um termo, você vai procurar nas alternativas o símbolo da aspa dupla e com certeza você vai encontrar. Tranquilo? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa por informática para concurso. Se eu digito do jeito que está aqui, pode acontecer do Google trazer para mim sites que tenham apenas assunto de informática, mas não assuntos de concurso. Ou ainda pode acontecer dele retornar para mim sites que falam sobre concurso, mas não são sites de informática para concurso. Então, se eu quero essa frase completa na mesma ordem, da mesma forma que eu escrevi, ou seja, da forma exata como eu escrevi, eu vou então colocar isso dentro de aspa dupla. Por isso, aqui o nosso gabarito será a letra B de bola, ok? Então, esse tipo de questão você já não erra mais. Questão agora de número 2. Para converter endereços numéricos, tá? Então, ele está falando aqui de uma conversão. De quem, Alan? Você vai converter endereços numéricos. Sabe o que é esse endereço numérico aqui que ele está falando? Ó? É o que nós conhecemos como endereço IP, beleza? Então, ele está dizendo que ele vai converter IPs em nomes e vice-versa. A internet utiliza um serviço de diretório que realiza a tradução desses nomes de endereço justamente para o nosso IP. Aí ele quer saber, ó, o protocolo da internet responsável por essa tradução de nomes em endereços IPs e vice-versa chama-se... Pessoal, olha só, para você entender como é que funciona essa conversão, é só você pensar aí no seu celular, né? No seu celular hoje em dia. Quando você vai ligar para alguém, você não precisa mais saber decorar do número daquela pessoa. Tanto é que hoje em dia, né, você acaba nem sabendo mais o número de ninguém, né? Às vezes você sabe o seu e olha lá, às vezes ainda tem que consultar para saber se você não está dando o número errado. Então, o que acontece? Você tem dentro do seu celular, existe aí um aplicativo que é a sua agenda de telefone. Então,
Dentro do seu celular, você coloca o número do telefone da pessoa e você grava o nome, né, referente àquele contato. Pronto, só precisa disso. E a partir daí, sempre que você quiser falar com aquela pessoa, que você quiser ligar para aquela pessoa, o que é que você vai fazer? Você vai percorrer aquela lista lá e procurar o nome dela. A mesma coisa, tá? No mesmo sentido, nós vamos ter aqui na internet. O que que acontece? Os computadores, eles se enxergam através de um número que é o endereço IP. Só que para você decorar números, a gente já sabe que é mais complicado. Então, o que foi que eles pensaram? Vamos criar um nome de identificação para os sites, é o que nós chamamos de domínio, tá? Então, se eu tenho aí a empresa Coca-Cola, o que é que ela vai fazer? Ela vai criar um site e ela vai escolher o nome daquele site. Ela vai colocar lá www.coca-cola.com. É o domínio dela. Ninguém mais pode criar um site com aquele nome. E na hora de você entrar naquele site, o que vai acontecer é justamente uma conversão daquele nome para um endereço IP para que as máquinas consigam se enxergar. Igual, né, a mesma lógica que é feita aí quando você vai ligar para alguém. Você procura o nome, quando você aperta em cima do nome, ele já transforma no número e disca para aquele contato. Beleza? Agora, o que a questão quer saber é o nome que eu vou dar para este programa que vai fazer esse processo de conversão. E aqui, ó, você não vai mais esquecer. Sabe por quê? Porque você vai lembrar o seguinte, ó, o programa que faz essa conversão, ele dá nome ao site. Ele vai dar nome ao seu site, ou seja, ele vai formar o nosso DNS, tá? DNS, pessoal, o termozinho técnico é sistema, já traduzindo para vocês, tá? Ó, de nome de domínio. Então, ele faz essa conversão de IP para os nomes de domínio. Então, para você lembrar isso na sua prova, é só você lembrar dessa regrinha aqui que ele dá nome ao site. Beleza? Tranquilo? Questão agora de número 3. Você, como atendente de farmácia, está ajudando o farmacêutico responsável pelo estabelecimento a preencher uma planilha do Excel com dados sobre a saída de medicamentos. Assinale a alternativa que contém uma tecla do teclado que você utiliza para ir para a próxima célula do Excel ao inserir dados. Bem, o que ele está te dizendo é o seguinte, ó, você tem aqui a planilha do Excel, né? Nós temos aqui a divisão dela em linhas e colunas, coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, 2 e 3. E o que acontece é que quando você clica em cima de uma célula, né, você vai, então, selecioná-la, tá? Então, eu clico aqui, ó, seleciono esta célula aqui. Só que eu preciso, em alguns momentos, mudar de célula. Então, eu posso fazer isso utilizando o meu mouse, simplesmente eu posso clicar em uma nova célula, ou eu posso ainda utilizar as minhas teclas. E a questão é, como é que eu faço para mudar para essa célula ao lado? Muita gente utiliza, né, para navegar entre as células do Excel, as setas direcionais. Alan, vai dar certo isso? Vai. Você pode utilizar as setinhas do seu teclado, aquela cruzinha lá, e aí você vai conseguir mudar entre as células. Só que o que muita gente não sabe é que existe uma tecla chamada Tab. Essa tecla, pessoal, se você olhar ela no seu teclado, você vai enxergar esse desenho aqui, ó. Ela tem uma setinha apontando para frente e em cima ela tem uma setinha voltando na direção contrária. Então, o que é que acontece? Quando você pressiona a tecla Tab, você vai acionar esse recurso dela aqui, ó. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai avançar para a célula da direita. E se você segurar a tecla Shift, lembra o que é que faz o Shift, né? Ó, quando você pressiona a tecla Shift, ela tem duas funções aí no teclado, tá? Ela vai colocar as letras em maiúsculo, tá? Ou vai acionar o símbolo de cima da tecla. Então, quando eu pressiono Shift e pressiono a tecla Tab, eu vou acionar a seta de cima. E a seta de cima ela está voltando para a esquerda. Então, com a tecla Tab, eu avanço para a célula da direita e o Shift Tab eu faço o contrário, né? Ó, eu volto para a célula à esquerda, beleza? Como ele falou para a gente, né, que você vai para a próxima célula do Excel,
Você vai avançar para a célula seguinte, nós vamos então simplesmente utilizar a tecla Tab, tá? A tecla Tab vem da palavra tabulação, então você usa muito isso em tabela justamente para você avançar entre as células de uma tabela ou, neste caso, de uma planilha do Excel. Tranquilo? Questãozinha bem fácil, mas se, claro, você não conhece essa tecla, você vai ter que chutar. Questão 4. No Microsoft Word, assinale a alternativa que apresenta como criar um índice. Só que esse índice aqui tem um detalhe, né? Está falando de um índice de forma automática. Pessoal, olha só. Eu vejo muita gente, tá, tendo dificuldade para fazer isso na prática, né? Já encontrei pessoas aí que me perguntaram, Alan, como é que eu faço para criar um índice no meu documento? E é extremamente simples esse processo, tá? Isso vai servir, né, para um dia se você precisar utilizar no Word, mas principalmente para você responder aí as suas questões de prova. Então, deixa eu voltar aqui para a tela do Word. Então, estou aqui com um programa do Word aberto. Aqui eu estou usando justamente o modelo de uma apostila, onde eu vou precisar aqui criar um sumário. Só que eu não vou fazer manualmente, eu vou criar de forma automática. Alan, como é que eu faço então isso? Bem, você vai selecionar os capítulos, né, que você quer gerar aí o seu sumário. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a apresentação. E aqui em cima você está vendo, ó, o Word ele possui esse recurso chamado de estilos. E dentro dos estilos nós temos os títulos. Então, é só você transformar aquele seu texto que está selecionado em um título. Quando você fizer isso, olha só, ele vai mudar aqui a formatação. Ó, olha aqui como é que ficou, tá? Vou aplicar aqui também a esse outro capítulo, ó, História da Computação. Vamos pegar aqui mais um terceiro para a gente fazer, só para a gente poder ver aí como vai ficar, então, no nosso sumário. Vou selecionar aqui, ó, tipos de computadores e vou aplicar também título 1. Beleza, fiz isso. Agora, Alan, qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser eu vir aqui em referências, tá, pessoal? Nessa guia do Word, você consegue fazer referências a itens do seu documento, como, por exemplo, você pode inserir uma nota de rodapé, nota de fim, mas principalmente o que as bancas vão cobrar é justamente aqui, ó, como é que eu crio o sumário automático. Então, agora é só clicar aqui em sumário e escolher um dos modelos automáticos. Tá vendo que ele já está mostrando aqui, ó, o sumário, e ele já está marcando aqui, ó, título 1, título 2, título 3. Então, todo o texto que tiver sido formatado como título, ele já reconhece como sendo um índice do meu sumário. Olha só como é fácil de fazer, ó. Já está aqui, ele já vai dar aqui a numeração também, identificando em que página ele se encontra. Tranquilo? Questãozinha, então, agora se tornou bem fácil da gente responder. Ou seja, como é que eu faço, então, para criar um índice de forma automática? Você precisa primeiro aplicar, ó, estilos de título e, em seguida, inserir um sumário automático. Nosso gabarito aqui, letra A. Questão agora, número 5. Na área da informática e da computação, é essencial compreender os conceitos e fundamentos que formam a base do funcionamento de sistemas e dispositivos. Um desses conceitos essenciais diz respeito aos componentes físicos de um computador, como, por exemplo, a CPU, o monitor, o teclado, o mouse, entre outros, né? O termo utilizado para descrever coletivamente esses componentes físicos é. Então, essa questão aqui, ela quer saber o quê? O nome que eu vou dar para os componentes físicos do computador. E aí, nós vamos só fazer um esqueminha que, com esse esquema, você não erra mais questões assim, tá? Primeiro, você vai fazer o seguinte, ó. Um computador, ele é dividido em duas, digamos assim, categorias. Eu tenho a parte física do computador e eu tenho a parte lógica, que é aquela que você não toca, mas você sabe que existe lá. Então, a parte física do seu computador, e aqui eu estou falando justamente dos componentes físicos, os dispositivos, a gente chama isso de hardware, tá bom? Hardware é o termo que eu utilizo para descrever, então, o teclado, mouse, monitor, impressora, tudo que você puder tocar e manusear na informática, a gente chama de hardware. Enquanto que a parte lógica, ou seja, eu estou falando aqui dos programas de computadores, e aqui vai entrar todos os programas, tá? Desde o sistema operacional, Windows, Linux, os programas de texto, Word, Excel, PowerPoint,
aplicativos de conversa, WhatsApp, tudo. Tudo que for lógico, são programas de computadores e eu também posso chamar isso de software, beleza? Então aqui, para você não esquecer, a gente sempre tem uma regrinha que você pode anotar aí também, que é o seguinte, ó, hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga, né? Assim, não posso bater lá no Word, o que eu posso fazer é xingar quando ele está travando, né? Agora, a tela do meu computador, aí sim eu posso dar ali uns tapas, né, para ver se o computador vai mais rápido, né? Embora não funcione, tá, pessoal? Não façam isso, mas às vezes a gente tem esse costume, né, de se irritar e dar ali um tapinha de leve para ver se o computador vai mais rápido, beleza? Então, aqui eu tenho como gabarito a letra A. Componente físico, eu estou falando então do hardware. Questão agora de número 6. Bem, nessa questão aqui da banca VUNESP, nós temos agora o ambiente do PowerPoint para a gente analisar. Então, ele diz assim, ó, tem-se a seguinte imagem com as miniaturas de slides. Então, eu tenho aqui, ó, um fragmento mostrando aí 5 slides, beleza? Então, essa apresentação ela foi criada no PowerPoint 2016 em sua configuração padrão. Embora ele fale aqui que é o 2016, mas vai dar certo aqui no 2019, 2021, no PowerPoint 365, beleza? Tranquilo aqui em qualquer das versões atuais. Aí ele continua assim, ó. Ao iniciar o modo de apresentação, então ele está apresentando agora os slides, utilizando a tecla F5. Alan, o que é que faz o F5? Ele vai iniciar a sua apresentação, ele inicia, tá, a apresentação de qual slide? Do primeiro slide. Então, você pode pensar assim, bem, se eu tenho 5 slides, se eu apertar F5, ele vai iniciar aqui, ó, do slide 1, né assim? Mas calma que a gente tem ainda informações para a gente ler aqui, ó. Então, ele vai iniciar a apresentação através do F5 e depois deve pressionar a tecla Enter para ir avançando até o final da apresentação. Assinale a alternativa que indica quais slides serão exibidos. Aqui você já liga o alerta, ó. Se ele está te perguntando quais os slides que vão ser exibidos, é porque nem todos vão aparecer. Por quê? Detalhe, se você olhar aqui, ó, você vai perceber que nós temos, ó, alguns números que estão com essa marcazinha, essa barra cortando eles. O que é que significa isso? Significa que você acabou aqui, ó, de ocultar. Você está ocultando esse slide. Então, se eu estou ocultando, significa o quê? Que ele não vai aparecer na minha apresentação. Então, é uma forma que você tem de, dentro de uma apresentação, esconder alguns slides para que eles não apareçam na hora de você exibir. Então, detalhe, quando eu pressionar F5, ele vai abrir do primeiro slide. Só que o primeiro, ele está o quê, Alan? Oculto. Então, ele vai exibir apenas o slide 2, depois ele vai para o slide 3, o 4 vai aparecer? Não vai, porque também está oculto, e aí ele já salta para o slide número 5. Então, dessa forma, nós teremos apenas os slides 2, 3 e 5 sendo exibidos na minha apresentação, ok? Questão agora de número 7. A memória de acesso rápido e aleatório, então detalhe, ó, já vou marcar aqui memória. Vamos só fazer uma observação, pessoal, que é o seguinte, ó. No nosso computador, nós temos duas classes de memórias, tá? Nós temos as memórias primárias, tá? E nós temos as memórias secundárias. Quando eu falo de memórias primárias, nós vamos ter aqui uma memória chamada de RAM e a nossa memória chamada de ROM. Já quando eu falo de memórias secundárias, isso também é chamado de dispositivos de armazenamento em massa. Beleza? Esse massa aqui não é de legal não, tá? Massa, né? É de grande volume de dados. Você tem ali uma massa de informações que você vai guardar. Então aqui eu estou falando de quem? Estou falando de dispositivos que vão guardar informações por um longo período. Então eu tenho aí o HD, eu tenho o SSD, eu tenho o pendrive, eu tenho o CD, DVD, tudo isso aqui são dispositivos de armazenamento em massa ou também são considerados memórias
secundárias, tá legal? Agora, vamos lá para o que diz a questão, né? Voltando aqui, ó, ele está falando de uma memória de acesso rápido e aleatório, que armazena informações de forma temporária. Essas palavrinhas aqui que eu selecionei para vocês, ó, rápido, aleatório e forma temporária, são suficientes para você saber qual é o item que a questão está falando, beleza? Para a gente ver isso com mais detalhes, deixa eu mudar aqui de slide, olha só. Eu vou ter justamente a nossa memória RAM. Pessoal, RAM vem desse termo aqui em inglês, ó, Random Access Memory. Alan, traduz aí para mim, por favor. Memória de acesso randômico ou aleatório, tá? Randômico ou aleatório aqui vai dar no mesmo. Então, essa memória aqui, pessoal, é a chamada memória principal ou primária, e ela é volátil, né? Palavrinha estranha, mas é bem simples de você entender. Olha só, nós vamos ter aí no computador algumas memórias que, quando você desliga o computador, as informações que estão dentro dessa memória permanecem. Exemplo, pendrive. Quando você salva um arquivo dentro do pendrive, você pode tirar o pendrive, botar no bolso, passear, ir para outro lugar. E quando você conectar em um novo computador, a informação continua lá. Por quê? Porque essa memória ela não vai perder as informações quando você cortar a energia daquela memória. Isso é o que nós chamamos de memória não volátil. Beleza? Repetindo aqui para ficar bem claro. Ó, é uma memória não volátil. Porque o seu armazenamento ele é permanente. Salvou um arquivo lá no seu pendrive, se você não quebrar esse pendrive, se você não perder, vai continuar essa informação lá. Eu diria que, eu não vou dizer eternamente que em algum momento o pendrive vai pifar, né? Mas vai durar anos e anos. Então a gente diz que é uma memória permanente, ok? Essa é a ideia. Armazenamento permanente, nós temos as memórias não voláteis. Ao contrário, nós vamos ter as memórias que são voláteis. Alan, o que é que significa uma memória volátil, então? Significa que o armazenamento é temporário, demora só um certo tempo. E que tempo é esse? É só o tempo que houver energia no seu computador. Cortou a energia do seu computador, ou porque você desligou, ou porque faltou energia, ou porque alguém puxou o cabo lá sem querer, o que é que vai acontecer? O que está dentro dela vai ser apagado. É esse o caso dessa memóriazinha que nós temos aqui. A memória RAM, ela é uma memória volátil, ou seja, o seu armazenamento é temporário, tá? Temporário. E por conta disso, dessa característica, é que nós muitas vezes perdemos informações que estão no nosso computador, quando a gente está ali, por exemplo, escrevendo um texto no Word. Por que isso acontece, Alan? Porque é dentro dessa memória que estarão os programas em execução. Então, se você abriu o Word, se você abriu o Excel, se você está digitando ali um texto, ele está rodando aqui dentro, ó. Ele está armazenado dentro dessa memória aqui. E lembra, como ela é temporária, se você não salvar esse documento e faltar energia, você vai perder as suas informações, ok? Então, voltando aqui para a nossa questão de número 7, ele trouxe os elementos aqui suficientes para a gente acertar. Então, ele falou aqui a respeito de uma memória que é rápida, a RAM ela é de fato uma memória rápida, mas a palavrinha-chave está bem aqui, ó. Ela é aleatória, tá bom? E além disso, o seu armazenamento vai acontecer de forma temporária. Então aqui não tem erro, é só você marcar aqui a letra D. Então falou de uma memória, falou que ela é primária, falou que ela é aleatória, falou que o seu armazenamento é temporário e se falar também que os programas em execução estão dentro dela, pode procurar lá que vai ter a alternativa com memória RAM. Beleza? Questão agora de número 8. Pessoal, essa questão aqui, ela fala a respeito do e-mail, né? Você está aí nessa situação mandando um e-mail e ele diz assim, ó, utilizando o correio eletrônico Gmail, um
o usuário clicou no botão. Aí ele fala aqui, ó, que o botão ele é mostrado no print abaixo, indicando por essa setinha preta aqui. Então, o botão que ele está falando é esse aqui, ó. É esse triângulozinho aí que você tem, tá? E ele quer saber o que é que vai acontecer quando eu clicar aí, ó. O botão clicado pelo usuário é usado para executar qual das ações abaixo, tá? Aqui é muito simples, tá? Vamos abrir aqui o próprio Gmail e aí a gente vai ver na prática o que é que ele está falando. Então, deixa eu dar aqui um zoom para vocês. E aqui embaixo, ó, estão esses botões aí que ele trouxe para a gente. Então, eu tenho aqui os botões de formatação, nós temos aqui também o famoso botão de você anexar links, e está aqui o botãozinho que ele falou, ó. Quando eu colocar o cursor aqui, ele já está me dizendo, ó, o que é que vai acontecer aqui? Você vai inserir arquivos com o Google Drive. Pessoal, o Google Drive é a nossa ferramenta de armazenamento em nuvem da Google. Então, por conta disso, o que é que vai acontecer? Você, ao clicar aí, você já abre o seu Drive no mesmo endereço de e-mail que você tem, para você poder adicionar arquivos e mandá-los com anexo, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa questão, nós temos que a nossa resposta aqui vai ser a letra A, né? Eu tenho aqui, ó, inserir arquivos na mensagem com o Google Drive, beleza? Aqui a questão, ela tentou até dar uma dificuldade, por quê? Porque em todas ela trouxe o Google Drive, né? Porque muita gente sabe que ali é o Google Drive, é o símbolo do Google Drive, mas o que é que eu vou fazer ali? Eu vou adicionar cópias, né? Vou direcionar cópias? Não. Lembrando que o campo de cópia do e-mail é aquele campo chamado de CC, cópia carbono, ou ainda o CCO, cópia carbono oculta, tá bom? Letra C está falando de incluir destinatários, também não é, e salvar também não é. Então, de fato, nosso gabarito aí não tem erro, letra A. Questão agora 9. Ao configurar a segurança de uma rede, qual componente é responsável por monitorar? Opa, olha aqui. Ele quer saber o componente que vai monitorar e vai controlar o tráfego de entrada e saída. E o que é que ele vai fazer ainda? Ele vai bloquear os acessos não autorizados. E dessa forma ele vai proteger o ambiente contra ameaças externas. Então, o que a questão está falando aí neste caso é de um componente que nós chamamos de firewall. Pessoal, firewall, fazendo a tradução literal para vocês, é justamente a tradução aqui, ó, é parede de fogo. Por isso que ele é representado, né, justamente com essa parede aí e esse fogozinho. Por quê? Porque aqui ele está indicando um bloqueio, tá? Um bloqueio. Alan, e o que é que tem a ver esse cara aí com esse radinho aí na mão? É porque eu costumo fazer uma referência para vocês entenderem melhor, como o firewall sendo um porteiro virtual. Por quê? É só você lembrar qual é a função de um porteiro, né? Imagina aí um porteiro de uma empresa. Qualquer pessoa vai poder entrar naquela empresa ali? Não, né? Ela vai precisar primeiro fazer a sua identificação e aí aquele porteiro ele vai olhar, ele vai verificar se aquela pessoa, por exemplo, é um funcionário da empresa, se ela tem um crachá de identificação e aí ele libera o acesso daquela pessoa para entrar na empresa. Então, ele funciona ali justamente como uma barreira para saber quem entra e quem pode sair. Tá legal? Essa mesma ideia você vai levar para o firewall. O que é que acontece? Quando você está usando programas que vão acessar a rede, por exemplo, seus navegadores, se você vai acessar um site usando o Google Chrome, o que é que vai acontecer? O seu navegador, ele vai precisar de uma autorização. Então, a gente chama isso na informática, a gente vai chamar isso de porta. Então, o seu navegador, ele vai usar uma porta, tá? Ó, no caso do Chrome, que a gente está usando de exemplo. Então, o Chrome ele vai usar uma porta para poder acessar a rede. Se você acessar um site, por exemplo, utilizando o protocolo HTTP, né, ele usa uma porta chamada 80. Se você for acessar um site que já é protegido, né, que ele usa criptografia, então você vai usar esse HTTPS. Aí ele já usa a porta 443. Então, o que o firewall faz é, ele olha
para o programa que está tentando acessar a rede, tanto o programa que está mandando informações do seu computador para a rede, como aquele programa que está tentando acessar a sua máquina. Então, ele olha qual é a porta que aquele programa está usando e ele vai verificar se essa porta ela está autorizada ou se ela está bloqueada. Então, qual é, a ideia aqui? É que alguns programas, por exemplo, que você tem, existem programas que permitem as pessoas acessarem o seu computador de forma remota. Então, se você não usa esse tipo de serviço, o que é que você tem que fazer? Aquela porta ela tem que estar bloqueada, né? Então, o seu sistema operacional ele já bloqueia através do firewall para que nenhum programa acesse remotamente o seu computador. Então, quando a questão trouxer esses elementos de um bloqueio na rede, de um controle do tráfego da rede, tá, pessoal? Lembra sempre disso. O firewall ele atua na rede. Ele não vai atuar, por exemplo, na porta USB do seu computador para verificar se um pendrive tem vírus. Não, tá? Já teve questão que tentou confundir o candidato, mas aí você já fica esperto, tá? A atuação do firewall vai ser, então, na rede. E aqui ele trouxe justamente esses elementos, né? Ele vai, então, monitorar, ele vai controlar o tráfego de entrada e saída, bloqueando o acesso, né? E garantindo aí a segurança da rede do seu computador. Então, aqui nós temos o nosso gabarito, letra D. Questão agora 10. Um operador de rede de computadores de uma empresa está procurando por um hardware. Então, eu já sei que ele está atrás de um dispositivo, um equipamento de rede, tá? Este hardware de rede é para direcionar tráfego de rede entre redes diferentes, de modo que a mensagem chegue ao destino correto, estabelecendo o melhor caminho para a conexão entre os computadores. E aí ele quer saber qual é o nome desse dispositivo. Pessoal, olha só, se você aprender essas duas palavrinhas aqui, você vai identificar questões que estão relacionadas ao roteador, tá? Já estou entregando aqui para vocês qual é o gabarito. O roteador, a palavra rotear, é justamente um termo que remete a você traçar uma rota. Rotear é traçar uma rota, um caminho. Então, o que é que o roteador faz? Ele traça rotas e ele vai conectar redes diferentes, tá? Então, por exemplo, hoje na nossa casa é muito comum a gente ter um roteador, que é aquele que tem aquelas duas anteninhas, né? Um roteador sem fio, um roteador wireless. Então, ele vai, claro, distribuir a internet na nossa casa para dispositivos sem fio, mas ele também está conectando a nossa rede da nossa casa a uma outra rede diferente. Que rede é essa? A rede do meu provedor de internet, a empresa que me fornece internet. E lá na empresa de internet tem o roteador dela se conectando a um outro roteador de uma outra empresa, e aí eles vão se conectando e aí vai formando justamente essa rede global, que é o que nós temos aí como a internet. Então, os roteadores, eles têm como função conectar redes diferentes. É a primeira informação, tá? Roteador conecta redes diferentes. Segunda informação, ele vai ser responsável por traçar rotas, traçar caminhos, para que a informação ela chegue até o destino de uma maneira mais rápida. Daí o seu nome, então, roteador. Tranquilo? Gabarito aqui, letra D. Ok? Então, essas aqui, pessoal, foram questões que nós temos aí de nível básico, nível fácil. Se você achou essas questões aqui um pouco difíceis, né? Vê aqui a aula de novo ou deixa aqui nos comentários qual foi a dúvida que você ficou, tá? Vou responder aí com o maior prazer para vocês. Então, esse tipo de questão você tem que acertar, porque a maioria dos candidatos, aqueles que já vêm estudando, eles já sabem do que se trata e eles vão acertar essa questão, passando aí à frente dos candidatos que errarem. Tranquilo? E você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, tá? Se você ainda não deixou, porque é uma forma do YouTube saber também que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas e uma forma também que eu tenho de saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu posso então trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Beleza? Claro, se você também ainda não é inscrito, já aproveita aqui e faz a sua inscrição e ativa as notificações para que você seja avisado sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.